Bom dia, meus alunos do segundo ano A. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam desfrutando de saúde e espero que vocês estejam se comportando. E se comportar nesse momento é manter-se em casa. Assim, às vezes eu fico tentando imaginar aqui, né, quando essa semana começou, começando dando aulas, assim, como seria se eu tivesse 16 anos e como seria a minha atitude diante dessa obrigatoriedade de ficar em casa. Eu fiquei pensando e acredito que realmente deve ser bastante difícil, né, para você que tem 16 anos agora. Para mim, que tenho já quase meus 50 anos de idade, ficar em casa tem sido uma coisa muito boa. É claro que assim, a gente não gosta de ficar em casa porque nos é determinado. A gente gosta de ficar em casa quando a gente quer ficar em casa. E a gente tem essa opção da escolha. Então isso casa muito com as nossas aulas, né? Nas últimas aulas que a gente teve de filosofia no segundo ano. E eu não sei se vocês se lembram, mas o tema da nossa aula, das nossas últimas aulas de filosofia, foi justamente sobre liberdade, autonomia e solidariedade. Olha, eu não poderia pensar em outro momento que a gente pudesse estar vivenciando que esses temas pudessem casar tão bem. É sério. A gente está vivendo um momento da nossa história, da história do nosso país, da história do mundo, da história da humanidade, né? Porque nós estamos falando a respeito de uma pandemia. Então nós estamos atravessando um momento que cabe muito bem, assim, que casa muito bem com os temas que nós estamos tratando no segundo ano, que é a questão da liberdade, da autonomia e da solidariedade. E falando nessa questão de ficar em casa, então assim, eu digo para você que tem eu que tenho os meus 50 anos, para mim é uma experiência tranquila ficar em casa, né? E aí eu fiquei imaginando como eu era quando eu tinha 16 anos, a idade que você tem nesse momento. E aí eu fiquei pensando que para mim seria bastante difícil essa coisa de ficar em casa, porque quando eu tinha 16 anos, tinha toda essa questão, né, da, da, da interação social dentro da escola, eu praticava esportes, então eu tinha uma vida bastante ativa, assim, né, saía bastante durante o dia de casa. E, e eu lembro aqui, né, lembrando da minha infância, da minha juventude, eu tinha um quintal, né, na minha casa e eu fico pensando, inclusive nas pessoas que têm que ficar dentro de casa e não tem um quintal, né? Quando eu era adolescente, eu morava numa casa que tinha um quintalzinho lá com um pé de manga, né? Umas outras plantinhas, um pedacinho de grama. E aí eu fico pensando nas crianças e nos adolescentes diante dessa determinação de isolamento que vivem em apartamentos, que vivem numa casa pequena, que não tem um quintal. Eu imagino que deve ser mais difícil. Bom, então isso interfere muito, né? Por exemplo, assim, eu falo para você que eu gosto de ficar em casa, mas quando eu sou obrigado a ficar em casa, isso tem um outro peso, né? Porque eu gosto de ficar em casa por uma vontade própria e não que me seja obrigatório. E no sentido do coronavírus, da Covid-19, essa enfermidade que nós estamos enfrentando, essa pandemia que nós estamos enfrentando, aí é um pouco mais complicado porque a obrigatoriedade de ficar em casa, ela vem carregada de uma, vamos dizer assim, é uma necessidade que eu tenho que ficar em casa para me proteger. Então, se eu quero me proteger, eu tenho que ficar em casa. Então, eu lá dentro de mim, Ednei, professor de filosofia, eu compreendo que é algo muito perigoso
a iminência de algo muito ruim está para acontecer. Então isso já não é tão agradável ficar em casa. Né? Então você fica em casa aqui, mas você fica preocupado com as pessoas que são seus parentes, seus amigos, pessoas próximas que, de certa forma, por exercerem algum tipo de atividade, de algum trabalho essencial, ele tem que trabalhar, então você se preocupa com essas pessoas também. Então é uma preocupação. Então, assim, isso vem de encontro porque a gente tem visto nas redes sociais muitas pessoas falando que para algumas pessoas é muito confortável ficar em casa, porque tem o direito de ficar em casa e não está desempregado, etc e tal. Sim, eu compreendo. E eu sou muito agradecido pelo fato de eu ser professor hoje e ter condições de poder estar na minha casa. Tá? Isso aqui é a minha casa. Eu estou aqui na minha casa, estou trabalhando, não deixo de trabalhar e estou na segurança do meu lar. Isso é, eu sou muito agradecido. Eu sou muito agradecido, principalmente porque eu tenho noção de que muitas pessoas hoje em dia no Brasil, por exemplo, sequer têm uma casa para se manter em casa. Compreende? E tem muitas pessoas que têm uma casa, que podem se manter dentro dela, mas que não é um lar. Não encontra acolhimento. Então eu sei. Então, uma coisa que dentro dessa questão de ficar em casa por uma obrigatoriedade, nós temos então que buscar dentro de nós elementos que possam fazer disso algo produtivo e que possa, de certa forma, ser algo confortador. Quer um exemplo? Eu vou te dar. Muitas pessoas, elas tendem a acreditar e ficar dizendo que elas estão presas dentro de casa. Você pode pensar dessa maneira. Eu estou preso, eu não posso sair, meus amigos não podem sair, eu não posso ir numa festa, não estão tendo encontros, não estão tendo baladas. Então você pode pensar que você está preso dentro da sua casa. Eu prefiro pensar que eu estou salvo dentro de casa, que dentro da minha casa eu estou protegido. Então isso me ajuda a elaborar a questão dessa obrigatoriedade que eu tenho que me manter em casa. Então quando vem uma vontade, eu preciso sair, eu preciso espairecer, eu preciso fazer uma outra coisa, eu preciso. E aí eu penso, mas eu me mantendo em casa, eu me mantenho a salvo. E não é só uma questão egoísta de pensar em mim, né? Eu quero me manter em casa porque eu estou pensando só em mim, eu quero me manter salvo. Porque uma das maneiras que nós temos para colaborar com toda a sociedade, para que a sociedade não tenha efeitos muito trágicos e negativos por conta dessa pandemia, é ficar em casa. Então, quando eu fico em casa, eu não estou só pensando em mim. Quando você, minha aluna, meu aluno, fica em casa, você não está só pensando em você. Você está pensando no coletivo. E aí eu quero que você se lembre nas nossas aulas de ética e moral. Então, nesse momento, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou pausá-lo, porque eu vou até a impressora pegar lá um documento que eu imprimi e vou dar a ideia que você imprima também. Então, um minutinho, eu vou parar esse vídeo aqui e já a gente continua. De volta na nossa gravação, então aqui eu imprimi para mim aqui uma coisa, eu vou publicar para você, vou postar para você no grupo do WhatsApp esse documento aqui que traz é um mapa mental que fala sobre a diferença de ética e moral. Então eu fiz aqui, eu achei bem interessante, bem legal, peguei lá da internet, lá do Google, dei um Google e peguei aqui esse documento e aí imprimi, que é um mapa que assim, para que a gente, porque é muito fácil, você sabe disso, é muito fácil confundir o conceito de ética e moral. Então aqui eu fui lá, pesquisei e aí encontrei esse resuminho aqui que traz a diferenciação entre ética e moral.
Então, se você quiser, eu imprimir, vou deixar colado aqui, vou procurar um lugar aqui da casa, talvez, né, perto da janela da cozinha, que eu fico lavando louça, e aí eu fico lá dando uma olhada lá de vez em quando, e aí posso, né, ir gravando alguns conceitos importantes para que eu possa ter essa clara diferenciação entre ética e moral. Então, se você quiser imprimir, eu acho legal. Se você não quiser imprimir, tudo bem. Se você não puder imprimir, tudo bem. Se você puder imprimir, é interessante que você não cole no seu caderno, né, de primeiro momento, mas que você deixe à vista, né, para que você sempre dê uma olhadinha lá e você grave bem a diferença entre ética e moral, certo? E falando sobre ética e moral, e aí eu volto a falar da questão do isolamento. Então, assim, essa questão da ética, do compromisso ético com o coletivo. Então, quando eu fico em casa, eu não estou só pensando em mim, eu estou pensando em toda a sociedade, que é uma maneira da gente achatar ou diminuir a curva de contágio. Um minutinho, vou deixar esse papel aqui em cima do sofá. Voltando. Então, assim, é a única coisa que eu posso fazer para diminuir essa curva de contágio, o que vai poder não fazer com que o sistema de saúde entre em colapso. Bom, isso é uma questão muito importante na questão do meu compromisso ético. O meu, eu e Ednei, professor, que compreendo a necessidade que eu tenho de ficar em casa para a minha própria proteção, mas também para a segurança de um coletivo. Então eu compreendo isso. Então ficar em casa para mim é também uma satisfação, porque eu, dentro do meu íntimo, eu penso, nossa, eu estou colaborando, eu estou fazendo a minha parte para o compromisso do bem-estar coletivo e não só meu, né? Então tem muitas pessoas que estão tendo dificuldades de entender isso. E é claro, eu quero que você que fique claro aqui que eu compreendo a necessidade das pessoas, que algumas pessoas têm, de romper o isolamento social. E aí eu não culpo diretamente essas pessoas. Eu culpo alguém, sim, claro que eu culpo alguém. Eu culpo o governo, eu culpo o governo que não dá a possibilidade, que não dá a que não cria a possibilidade que todas as pessoas que podem, que não exercem nenhum tipo de atividade essencial, fiquem em casa. Então é ele que eu culpo. Porque se existe, se há, né, se há uma, uma explicação para a existência do Estado, é justamente garantir o bem-estar dos seus cidadãos. Então nós temos um Estado, nós temos uma nação. A nação é a nação brasileira, é o Brasil. Então é assim, é responsabilidade desse Estado. E esse Estado é governado por alguém. Professor, esse Estado é governado por alguém. Quem é essa pessoa? Claro que não é só. Tem lá o governo da nação, que está na mão do presidente, e tem o governo, por exemplo, do Estado, que está nas mãos do governador, e o governo das cidades, que está na mão do prefeito. Né? Então, assim, a responsabilidade dessas três esferas de governo. Então, assim, é importante que aquele que administra o município, ele também faça a sua parte para garantir que haja, já que foi uma determinação das autoridades de saúde que se faça o isolamento, então é importante que o prefeito, o governador e o presidente da República, eles garantam que o cidadão e a cidadã brasileira mantenham-se em isolamento, mantenham-se em casa. Então eu sei que eu tenho certeza que se muitas pessoas hoje
que são a favor, por exemplo, que haja reabertura do comércio, se fosse dadas a elas certas garantias que elas não iam perder seus rendimentos ou perder os seus empregos, né? Ou perder, né, a sua condição de se manter, se fosse dadas a elas essa condição, essas pessoas iam se manter em casa. Então, eu creio que muitos comerciantes, muitas pessoas que trabalham e que têm medo de perder um emprego, se elas tivessem a garantia de que elas não perderiam seus empregos, de que seus negócios não iriam à falência, elas iam manter o isolamento. Então é por isso que eu culpo o governo. Professor, mas será que o governo tem dinheiro para manter as pessoas? Bom, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? É claro que assim, o governo não pode sair gastando e gastando e gastando. É claro que aí depende de uma boa governança em relação àquele, o dinheiro público. Então, assim, como gastar, né? Desenvolver os meios para que as pessoas recebam. Aí eu vou colocar como exemplo esse auxílio emergencial. O nome do auxílio é auxílio emergencial e ele já foi aprovado há mais de um mês. E, no entanto, tem pessoas que ainda não receberam o auxílio emergencial. Você imagina? Bom, se o auxílio emergencial, por que as pessoas não receberam? Então, falta o quê? Falta uma boa ação governamental de estratégias que possam atingir o cidadão e a cidadã que está lá na periferia de Assis, ou que está na periferia de São Paulo, ou que está na periferia da cidade de Fortaleza, ou que está na periferia de Belo Horizonte, ou que esteja em qualquer lugar do Brasil. Porque é isso que é ser cidadão, é isso que é pertencer a uma nação. E essa nação, ela tem por obrigação garantir o bem-estar do seu cidadão e da sua cidadã. Então, pensando em comportamento ético e de moral, como a gente viu nas nossas aulas, né? Então, qual é o comportamento ético que se espera do cidadão e da cidadã? Que pelo, bom, sim, é claro que se você tem a compreensão que é necessário, não é só para mim, mas é para o bem coletivo que eu fique em casa, se você tem essa compreensão, então você encontra satisfação dentro de você quando você fica em casa. Você fala, poxa, eu estou fazendo a minha parte. Olha que interessante, eu estou fazendo a minha parte não só por mim, mas para o bem comum. Então, assim, e veja, se você já tem isso dentro de você, nossa, parabéns, eu fico muito feliz, muito, muito feliz, porque eu vejo assustado o quanto de pessoas que não compreendem a necessidade de se manter em isolamento, né? Então, assim, eu vejo assustado, inclusive pessoas que têm garantida a sua permanência em isolamento, fazendo campanha a favor do fim do isolamento. Então, a pessoa, ela é, por exemplo, como eu, um professor, uma professora, e eu vejo nas redes sociais esse professor e essa professora fazendo campanha contra o isolamento. Ora, essa pessoa que tem garantida por aí pelas condições que o Estado de São Paulo nos dá enquanto professor de poder trabalhar em casa e ela prega o fim do isolamento. Eu fico assustado. Sério, eu fico assustado. Não porque essa pessoa que tá pensando nas outras pessoas que não têm condições, que tem que trabalhar. Sim, as pessoas precisam do mínimo para viver. É claro que precisam, mas elas precisam também ter a garantia que elas estão em segurança, porque o primordial não é o rendimento, o primordial é a vida. É a vida. E o rendimento deve ser garantido, aí eu repito, pela, pela nação, pelo governo. É ele que tem que garantir o rendimento para que as pessoas fiquem em casa, exceto as pessoas que exercem profissões
como, por exemplo, o supermercado, as farmácias, os postos de combustíveis, os hospitais. E é por essa. Aí você pode pensar: nossa, professor, mas você não pensa nessas pessoas? Essas pessoas saem de casa. Então, você não está sendo egoísta? Sim, eles saem de casa. E se eu sair de casa junto com eles, eu coloco não só em risco a minha vida, mas a vida deles também. Porque eu vou fazer, se há uma maior movimentação de pessoas, há um maior risco de contágio. E se há um maior risco de contágio, mais pessoas ficam doentes, mais pessoas precisam do sistema de saúde, e esse sistema de saúde corre o risco de não poder atender a todos, independente se sejam ricos ou pobres. Então, se você compreende que você precisa ficar em casa, e quando você consegue ficar em casa, que você consegue aí atender as determinações das autoridades de saúde, que diz que quando você tem que sair de casa, que pô, faça de máscara, saia de máscara. Se você faz isso, você está protegendo a si, os seus entes queridos, seus familiares, seus amigos mais próximos, e você está protegendo o coletivo como um todo. E aí você está sendo o quê? Solidário. Isso, solidário, que faz parte do tema do novo assunto que nós abordaremos a partir de agora, que é então a liberdade, a autonomia e a solidariedade. Esses três temas, né? Esses três conceitos da filosofia, melhor dizendo, esses três conceitos que, né, muitas vezes podem se confundir liberdade com autonomia, né? E aí a gente vai estudar esses três temas e como eles se encaixam dentro da nossa vida. E aí, como eles se encaixam dentro da nossa vida numa situação como essa que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Então, por exemplo, eu tenho liberdade de sair e vir? Sim, eu tenho liberdade de sair e vir. Calma, mas está determinado pelas autoridades que você não tem, nesse momento, pensando num bem coletivo, o direito de sair. Em alguns países, em alguns lugares, né, onde a Covid-19 tem vitimado muitas pessoas, por exemplo, em algumas regiões da Itália aconteceu, por exemplo, que as pessoas quando elas saíam na rua e elas eram abordadas por uma autoridade policial, aonde elas estavam indo, se elas não tinham uma boa explicação para dizer onde elas estavam indo e a sua real necessidade de saírem de casa, elas eram multadas. Elas eram multadas. Então, assim, então o que é a liberdade? Então, assim, existe liberdade, principalmente numa questão como essa. Hoje em dia, muitas pessoas que defendem o fim do isolamento, eles vão lá na Constituição, eles vão até a Constituição dizendo: ah, mas é o meu direito de ir e vir. Sim, meu querido, você tem direito de ir e vir, mas o direito à vida é primordial. Ele vem primeiro do seu direito de ir e vir. E se o seu direito de ir e vir, ele põe em risco a vida da sua própria vida e a vida das pessoas, ele primeiro você tem que ir atender o direito à vida. Compreende? Então aí nós começamos a vivenciar essa questão do dilema da liberdade, principalmente nesse momento que a gente vive. Ó, e não precisa ser nesse momento que a gente vive. Mesmo sem viver um momento de pandemia, a gente tem dilemas com a liberdade. O que é a liberdade? Eu sou livre realmente? A gente discutiu isso na última aula presencial. Nós estávamos lá e a gente teve uma discussão dentro da sala de aula, eu espero que vocês se lembrem, a respeito se você é realmente livre. Ah, você é livre para fazer tudo que você quer? E aí algumas pessoas, eu lembro dessa discussão em sala de aula, me disseram: ah, eu vou ser só livre, vou ser livre quando eu sair da casa dos meus pais, eu vou ser livre quando isso acontecer, quando aquilo acontecer. Mas espera, e aí a gente discutiu também que liberdade, que você pode ser livre mesmo morando na casa dos seus pais, você pode ser livre numa sociedade que é tão normativa, né? Olha, dentro da nossa sociedade, você não pode sair fazendo o que as pessoas não podem sair fazendo o que lhe dão na telha. Não podem. Por quê?
Porque se as pessoas saíssem por aí fazendo o que lhe dão na telha, nós não conseguiríamos viver em sociedade. Então a liberdade é você renunciar a alguns desejos porque você é livre. Você não é escravo do seu próprio desejo e da sua própria vontade. Você é livre, inclusive do seu desejo e da sua própria vontade, já que talvez esse desejo e essa vontade coloquem em risco a sua própria vida e a vida das outras pessoas. Dilemas da filosofia. É incrível isso. Eu acho maravilhoso debater esses temas, né, que trazem condições de antagonismo. Ah, não, peraí, mas eu sou livre ou eu não sou livre? E aí, no ano que vem, no terceiro ano, a gente vai discutir a dialética da liberdade. Talvez isso possa nos ajudar um pouco. Mas eu confesso que é uma questão muito, muito complicada. E aí, talvez, eu passei para vocês um trabalhinho, né? Então, ó, tá, essa aula ela vai ficando por aqui. Vou falar mais alguns minutinhos, mas essa aula vai ficando por aqui. E aqui eu já vou deixar o que você vai ter que fazer. Então eu vou, além dessa aula, além desse vídeo, eu vou publicar aqui também um texto que é um artigo de um jornal, Correio Brasiliense, que fala a respeito de solidariedade. Então eu vou deixar aqui para que você leia. E aí eu vou deixar também algumas questões para que você responda. Então eu quero que você pesquise no dicionário, que você pesquise o que é liberdade, o que é autonomia e o que é solidariedade. E depois de você pesquisar, ler, pesquisa lá no seu Google, dá um Google aí, dicionário, o que é liberdade. De novo, lê alguns dicionários, três, por exemplo, três definições diferentes. E aí depois eu quero que você faça, então, com as suas palavras, você me responda o que é liberdade, o que é autonomia e o que é solidariedade. Tá bom? Ah, não é difícil, né? Ó, não precisa ser para hoje isso. Essa atividade não é para hoje. Essa atividade é para você me entregar até a próxima aula. E assim, quando você me entregar essa atividade lá na semana que vem, então a gente vai estar preparado para a nossa próxima segunda aula, porque você aí pesquisou, você aprendeu e você tem argumentos para que a gente possa debater. Eu estou pensando que a nossa próxima aula, lá na semana que vem, na quinta-feira, talvez a gente possa fazer ao vivo, numa live, assim, né? Numa reunião entre as pessoas. Vamos ver quais são as reais possibilidades disso acontecer. Não é uma promessa, veja, não é uma promessa. Eu só quero primeiro ver as condições disso, quais são as reais condições para que isso aconteça. Bom, então aí você tem algumas missões para fazer. Primeiro é você ler o texto que eu vou publicar depois desse vídeo e depois você vai lá abrir um documento que tem algumas questões. Essas questões estão falando a respeito do que você tem que fazer, que eu já falei aqui, que é pesquisar sobre os temas que estão sendo debatidos nessa aula: liberdade, autonomia e solidariedade. E você responder as questões que estão lá com as suas palavras, e aí depois tem uma perguntinha surpresa para você, para que você possa falar a respeito do comportamento de uma determinada pessoa em relação à ética sobre o coronavírus. E aí você vai lá e você vai descobrir quem é essa pessoa que eu estou te falando, que eu estou te perguntando, tá bom? É isso, gente. Ó, bom, deixa eu ver se... Ah, não, estou esquecendo de uma coisa muito importante. Primeiro, olha, eu tô com saudade de vocês, viu? Nossa, tô com saudade aí. Eu tô aqui, eu vou imaginar aqui a sala de aula, né? Aqui no canto da parede, a Josi, a Júlia, talvez lá no canto, lá mais pro fundo, lá o Cauã. Aí do lado do Cauã na janela, o Eliel. Aí eu lembro do João Vitor também ali do lado do Eliel. Aí eu penso aqui do lado da minha carteira, a Giovana. Aí eu penso também na Rafaela Petrucci, no Gabriel Beletati. Aí eu penso bem de frente comigo o Victor e o Vitor, né? Penso também na Emily,
né? Penso todo no Andriel, né? Penso em vocês e tô com saudades de vocês. Então eu peço que vocês, quando vocês responderem, vocês fizerem as atividades, que vocês não postem no grupo do segundo ano, mas que mandem direto para mim, tá bom? Mandem atividade para mim, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa aula, que vocês queiram conversar a respeito, ética e moral, sobre liberdade, autonomia e solidariedade, vocês me procurem no privado. E quando vocês fizerem isso, por favor, vocês digam assim, porque muitas pessoas trazem lá no WhatsApp, não tem a foto dela, né? Tem uma outra foto de uma paisagem, enfim, ou tem uma foto lá que a gente não consegue reconhecer a pessoa. Então, bom dia, professor, sou eu, Andriel, sou eu, o João Vitor, sou eu, o Victor, enfim. Você vai lá, faça isso, por favor, né? Se identifique. E se não for você que estiver lá na foto, bom, no segundo ano eu conheço todo mundo já do ano passado. Lá no sétimo ano que eu estou dando aula pela primeira vez, eu estou pedindo, no sexto ano também, eu estou pedindo que quando não tem foto de perfil, a pessoa tirar uma selfie e mandar para mim para eu saber realmente quem é que está participando das minhas aulas. Tem pergunta? Manda para mim no privado, por favor, tá bom? Então a nossa aula de hoje fica por aqui. Então eu quero que você pense, não, quero que você pense em relação à questão da liberdade diante desse momento que a gente está vivendo, né, esse momento de pandemia. E quero dizer para você que não é a primeira pandemia. Há 100 anos atrás, né, há 40 anos atrás também a gente teve aqui no Brasil uma outra pandemia, né, uma outra epidemia, na verdade, que foi uma epidemia de meningite na década de 70, que escolas pararam também, né? Houve fechamento de comércio e etc e tal. Nós tivemos isso já, não é a primeira vez que isso acontece. Então eu quero que você pense, depois da sua pesquisa, em relação a esses temas, né? Por exemplo, liberdade, autonomia e solidariedade. E se você está sendo solidário nesse momento, e ser solidário nesse momento não significa que você tem que, eu quero ajudar a pessoa financeiramente, etc e tal. Não é só isso. Ser solidário com o coletivo nesse momento é compreender que temos que ficar em casa, certo? É isso. Um forte abraço para vocês. Deixo aqui meu abraço, minha consideração e meu carinho por cada um de vocês. E até a próxima semana. Perguntas, estamos aqui. Estou por aqui por enquanto no momento da nossa aula. E a partir do momento que você for entregando as atividades e tiver alguma pergunta, eu também estou à sua disposição. Como diz lá os indianos, a gente vai ter que aprender com os indianos. Você sabe, não sei se você sabe, mas os indianos, eles não se abraçam. As pessoas que não se conhecem, eles não se abraçam. Então eles ficam uma distância um do outro, colocam as mãos nessa posição, abaixam a cabeça e dizem Namastê. Namastê significa o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Forte abraço, até mais, boa semana para todos, bom final de semana, bom feriado. Namastê.